Olá, colegas da odontologia! Estamos de volta com mais um episódio do OdontoCast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. E agora vamos abordar o tema cooperativismo. Para isso, eu peço que a Penélope, nossa conselheira secretária, apresente a nossa mesa de trabalho. Olá, Penélope! Tudo bom, Marcelo? Mais um episódio aqui, a gente novamente, Isso. né? Muito feliz com a nossa participação. E hoje contamos com a presença do Dr. Renato Neri, que é nosso conselheiro lá do CRO Pará, e com muita alegria recebemos o doutor cirurgião dentista, Dr. Ariosto Dias, que é ex-diretor do SOEPA, ex-presidente do Clube dos Dentistas, diretor da OCB, Seção Pará, e presidente da Uniodonto. Seja muito bem-vindo, doutor Ariosto. Estamos muito felizes com a sua presença aqui conosco. Obrigado pelo aceite do convite também do Conselho, para que possa participar desse momento que vamos esclarecer muitas coisas sobre o cooperativismo. Obrigado, amigo. Estamos aqui dispostos a um longo papo, a uma longa conversa, que eu acho que é muito bom essa troca de experiência que a gente pode conversar aqui, entendeu? Certo. Faça a primeira pergunta, doutora Penélope, por favor. Não, nós estamos aqui muito felizes com o doutor Ariosto, de longa data, né, doutor Ariosto, que nós nos conhecemos, também sou cooperada da Uniodonto, e eu gostaria justamente de saber dessa trajetória da Uniodonto, né, já que vamos falar sobre cooperativismo. A Uniodonto é uma cooperativa de cirurgião-dentistas, né, que já está no mercado aí há 36 anos, vamos a 37 anos, entendeu? O cooperativismo é um foco, vamos dizer, de desenvolvimento e de negócio, e a Uniodonto está inserida nesse processo. Você sabe que todo começo é difícil, não é fácil, então o nosso começo realmente ele foi, em outras palavras, tivemos tudo para desistir. Quando foi exatamente na linha do tempo, quando começou? Foi, se eu não me engano, 1987, 86, se não me engano. Que a Uniodonto começou aqui no Pará. Tu és um dos fundadores. Sim. Sou um dos fundadores da Uniodonto Belém. Entendeu? Mas, tipo assim, quando começou, você já trabalhava justamente como cooperativa, só cooperativa. Com o passar do tempo, hoje você teve que se tornar uma operadora de plano de saúde, devido à exigência do mercado e à agência reguladora que veio para justamente organizar o mercado, entendeu? Certo. Ariosto, para que a gente possa direcionar essa conversa, fala um pouco sobre o conceito de cooperativismo. O cooperativismo, ele não é uma filosofia, não. Ele é um modus de associativismo, como tem sindicatos, tem associações, e o cooperativismo também é uma forma de associativismo. Só que ele veio com princípios, né? Em Rochdale, lá na Inglaterra, em Manchester, ele veio com princípios justamente como não deixa de ser uma revolução social. Hoje, o cooperativismo, tipo assim, na Europa, foi que sustentou a recuperação da Europa pós-guerra. Você pegar uma cooperativa hoje que tem lá na Espanha, Mondragon, por exemplo, são a maior cooperativa do mundo, entendeu? São coisas, você chega lá com uma coisa estúpida de trabalho, então é alternativa justamente de mercado de trabalho, onde, tipo assim, a sociedade, as pessoas se sentiam alheias ou alienadas ao mercado de trabalho, vamos nos reunir aqui para a gente interagir no mercado. Se tornou tão forte o cooperativismo hoje, ele tem um capítulo na nossa Constituição. A Constituição Federal lá tem um capítulo só sobre cooperativismo, para você ver a importância e a força. Se você for no parlamento, tem quando se fala de deputado, a frente parlamentar do cooperativismo. Então ela se tornou hoje uma força mundial. Hoje, na Europa, por exemplo, são muito fortes. No Brasil, hoje, já muito forte também. Por exemplo, o sistema cooperativista de crédito, hoje, ele já representa uma média de 13% dentro do mercado. Então, está se tornando cada vez, porque é uma maneira onde você é mais participativo, onde você participa das decisões, são cooperativas, você tem meios de ser gestor, entendeu? Então, tudo isso é o diferencial. Entendeu? Que você pode entender no mercado, que o cooperativismo te dá essa oportunidade, inclusive hoje, devido à Constituição nossa ter o cooperativismo como um capítulo lá dentro, até diferenças tributárias e muitos produtos você tem hoje. Então o cooperativismo está inserido no mercado geral, seja ele na cooperativa de crédito, de saúde, que você possa imaginar.
Então, todos eles, porque além dos benefícios fiscais que ele tem, ele é uma maneira mais democrática de se trabalhar, entender? E mais, vamos dizer, de uma forma horizontal, você ter o seu retorno participativo do seu trabalho. O que eu entendo também sobre o cooperativismo é que ele veio para valorizar o cooperado, né, sem esquecer de beneficiar a sociedade. Logicamente que também faz uso, né, como elemento principal também desse cooperativismo, de receber a benesse do que for cooperado. E dentro disso, o cooperativismo ele tem que ser entendido que ele não pode ser tão pequeno que não possa se autossustentar, como ele também não pode ser tão grande de esquecer que ele é um cooperativismo, né? Então, dentro disso, eu sempre vejo situações que a Uniodonto Belém é um grande exemplo disso, porque já conversamos anteriormente, e ela, no Brasil, ela é a terceira maior Uniodonto e melhor gerida, pelo menos até onde eu sei, é isso aí, dentro do sistema de Uniodontos do Brasil. Eu tive até a oportunidade de estar assistindo um podcast do CFO, que é o CFO Esclarece, como o nosso, onde estava o José Alves, que é presidente da Uniodonto do Brasil, não é isso? Então eu tive a oportunidade de assistir até para poder me preparar também, porque é um assunto que eu não tenho esse domínio, mas é preciso que a gente fale sobre ele. Explica para mim, os colegas aqui da mesa aí que estão nos assistindo, esse organograma, como é essa disposição das uniodontos espalhadas pelo Brasil? Isso. Como tu falaste, o cooperativismo, por exemplo, ela é cooperada da Uniodonto, então ela é uma sócia do negócio, em termos de palavra. Então, se ela está atendendo um usuário da Uniodonto, o usuário está sendo dado por um sócio, não pelo prestador de serviço. Pelo dono, né? Pelo dono. Isso. Não pelo prestador de serviço, como é só um credenciado, por exemplo. Essa é a diferença. Então, esse diferencial de relacionamento já faz muito dentro do seu próprio negócio. Em relação ao sistema Uniodonto, o sistema Uniodonto é um sistema confederativo. Existe a Uniodonto do Brasil, existe as federações, eu já fui presidente da Federação Norte, estou como vice-presidente agora, e existe as singulares, que são as Uniodontos. O sistema, a Unimed, por exemplo, é o mesmo sistema, confederativo. Então, o Zé Alves, por exemplo, é o nosso presidente da Uniodonto do Brasil. Eu estive recentemente lá, agora me elegi lá como diretor do CTO, que é o Conselho Técnico Operacional, que tem como se fosse um parlamento lá dentro para tomar decisões. Então, ele é um sistema que ele é nacional. Mas dentro do cooperativismo, como eu te falo, hoje, por exemplo, como agência, ela exige de você ser um gestor, por exemplo, eu quero participar da diretoria da Uniodonto, por exemplo. Você tem que cumprir todas as normas que a agência exige. Se você não tiver aquele pré-requisito, você não pode ser participativo. Por quê? Eles querem profissionalizar os gestores. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas, eu acho, vejo do lado positivo. É isso que transformou como uma operadora de plano de saúde, a Uniodonto? Foi Sim. por isso? Não, a operadora é obrigado. Se você quiser vender um plano no Brasil, tem que ser operadora. Por isso você tem que ter o registro da agência. Se a agência não te der registro, você não pode operar. Aí tu vai ser uma prestadora de serviço, não operadora. Eu vou precisar organizar isso daí para a gente não ficar se perdendo no meio do caminho. A pergunta da Penélope, ela seria feita por mim em outro momento, mas eu vou aproveitar já para incrementar isso aí. Muitos têm o entendimento que o conselho tem que resolver a relação do plano de saúde, da operadora de saúde, né, entre o cirurgião dentista e a Uniodonto, por exemplo. Sim. E nós sabemos que não é isso. Se o contrato de trabalho que existe do sócio, do cooperado com a Uniodonto, não teve relação com o conselho, ele tem que resolver com ela uma delegacia regional de trabalho, com o Tribunal do Trabalho e também com a ANS. Né? Qualquer queixa dele, qualquer coisa que ele tenha que resolver, deva ser com a ANS. O que o conselho tem a ver com o plano de saúde, com a operadora de saúde, como o EPAL até, que é a empresa prestadora de assistência odontológica, é o seu registro dela como operadora. Confere isso, por favor, gostaria de esclarecer isso, porque muitos deturpam essa relação. Entendeu? Isso. Deixa eu te falar, a Uniodonto, por exemplo, é uma cooperativa, então você tem que ser cooperado. A partir do momento que você é cooperado, você é um sócio do negócio. Imaginemos que nós vamos montar um negócio aqui, nós somos sócios. Se deu prejuízo, cada um vai com o seu.
Não tem relação de trabalho. Ônus e bônus. Isso, não tem relação de trabalho. Tudo é dividido, né? Não tem relação de trabalho. E quando é credenciado, existe um contrato de prestação de serviço regido pela agência. Terminou aquele contrato, cada vai para o seu lado. Não existe relação de trabalho. As decisões da cooperativa, elas são internas, dentro da sociedade. E, por exemplo, quem está na gestão, ela tem autonomia em função do próprio estatuto. Entendeu? Se você determina assim, olha, se você tem que entregar uma produção e junto tem que entregar essa caneca, um exemplo, tem que entregar tudo junto. Quer dizer, você tem que cumprir o que foi determinado na sociedade. Entendeu? O conselho, ele além de ele ser um órgão regulador, você é obrigado a estar habilitado dentro do conselho para você exercer a função da odontologia. Você com o PJ e com a PF. Exatamente. Então, por exemplo, você não tem um carro se ele não tiver registrado, por exemplo, ele está irregular. Perfeito. Então, as operadoras são obrigadas a se registrar no conselho. O conselho vai sempre exigir das operadoras a regulagem dela lá dentro. Olha, você está inscrito aqui direitinho, está habilitado a trabalhar, vida que segue, igual profissional. Para caso tenha alguma intempérie, o conselho saber qual é o posicionamento dele. Então, com isso, tu ratificas o posicionamento correto. Sim. Né? Que o conselho vai ter um limite de atuação com a operadora de plano de saúde que ele vai esbarrar na ANS e na própria relação de negócios. E nós somos, assim, sempre muito atentos a isso, não é exigente, atento, porque eu acho que uma cooperativa de odontologia, nós temos que dar exemplo. A gestão é de dentista, quer dizer, então no conselho, por exemplo, nós pedimos de todos os cooperados, no primeiro semestre, a mandar a quitação do CRO. Entendeu? Porque tem colegas que a gente sabe que às vezes não pagam, atrasa e tal. Eu não sei como é que as outras operadoras fazem no caso que não são cooperativas. A gente exige a mesma coisa de especialidade. Às vezes tem colega que diz assim, poxa, Ariosto, como é que eu faço para divulgar minha especialidade? Só se tiver registrado. Traga o registro do CRO. Se você tiver registro com especialista lá dentro, sem problema, senão a gente não publica. Então, eu acho que é por aí que tem que funcionar a coisa, para você não ter problema operacional. Perfeito, porque nós somos muito cobrados em relação a ter que resolver problemas que não é da alçada, não é atribuição do conselho, sim, com os planos de saúde. Sim. Isso, para nós, tem gerado sérios atritos, porque querem imputar ao conselho a resolução de um problema que o conselho não tem como resolver. Verdade. Mas isso, Marcelo, é o reflexo da quantidade de planos de saúde que não valorizam o profissional de odontologia. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente recebe muitas denúncias, os colegas nos mandam, de planos de saúde que querem pagar numa consulta R$10, entendeu? Ou menos, às vezes R$5, enfim. Quer dizer, valores assim absurdos, né? Que não valorizam, que na verdade desvalorizam a nossa classe mas que o conselho, né, como nós falamos aqui, a gente não tem gerência sobre essa questão. E é bom tu falares isso, porque eu vou puxar também agora do Ariosto, é o seguinte, a gente sabe, não vamos entrar nessa seara que não faz parte da nossa atribuição, mas a gente sabe que tem o lado do dentista e tem o lado da gestão. A gestão, se ela aumenta o ticket médio, ela também sai do mercado, né? Sim. Isso é um problema que tem que equilibrar ali, cabe ao gestor, né, para que haja um entendimento com os seus cooperados, no sentido de levar em frente essa relação com menos problemas. Gostaria que tu falasse um pouco disso também. Por exemplo, nós somos, por lei, obrigados, sempre no primeiro semestre, todo ano, fazer a prestação de conta, né, eleição como o conselho. Exatamente, conselho fiscal todo ano é eleito, deixa renovado, e aquilo tudo é publicado em jornal, é mandado para a agência. Veja bem, você aumentar um valor sem um planejamento, dá dor de cabeça, vai ter problema. Até mesmo porque, como o sócio cooperado, um exemplo, se nós vamos aumentar para X valor que você acha que chegar ao final do ano, olha, estão com prejuízo de X valor, cada um tira do seu bolso, quer dizer, na realidade o cara não ganhou. A Unimed fez isso, o pessoal está pagando sem das contas. Então a gente tem sempre o trabalho e trabalhar sempre dentro de um limite onde você possa ter condição de trabalhar, mas com isso a gente agrega outros valores. Entendeu? A Uniodonto oferece ao cooperado seguro de vida, nós temos uma atividade educativa muito grande lá, cursos, palestras, parte social. Por exemplo, sábado, agora amanhã, tem aniversariante do mês lá na... Acho que era bom novo aquele negócio. A gente procura interagir esse lado social. Na pandemia, nós
tipo assim, prestamos, facilitamos a aquisição de valores, pessoal que o cooperado não tinha condição de pegar lá fora, o Uniodonto deu, o cara pagou a parcelado não sei quantas vezes. Então, quer dizer, ela tem um lado social que nenhuma operadora tem isso. Por quê? Porque a plano operadora ela é mercantilista, ela tem dono. O detalhe é o seguinte, se tu tá te sentindo mal, o cara não quer nem saber, ele vai te dar um chute, você vai embora. A cooperativa não, ela se preocupa com o teu bem-estar. Ela quer te dar condições melhores para você continuar exercendo a sua profissão, para você ter condições de mercado de trabalho. Então, esse diferencial é muito grande, não é só o valor agregado daquilo ali. Entendeu? Aquele valor, vamos dizer, se eu vou comprar isso aqui, tu diz, olha, R$100, beleza, pô, mas eu quero comprar 10. Aí tu já faz a 70 cada um. Então a demanda do mercado é que faz um negócio de qualquer um. Às vezes os colegas pensam que aumentar o valor é resolução, pelo contrário, ele fica isolado. Porque todos nós temos um plano de saúde, hoje médico. Por que a gente não paga mais o médico? A odontologia é a mesma coisa. Quem está pagando a gente no consultório está querendo nunca mais pagar, através de um plano de saúde. Então, isso, o cara tem que entender que o mercado funciona assim. E a cooperativa, ela tem esse diferencial, porque você fica interativo. Qualquer problema, olha, eu vou te dar um exemplo. Então, a cooperativa tem essa interatividade entre nós, cirurgião dentista. A gente sabe onde dói o calo, a gente pode melhorar, onde dá uma segurada aqui, para você cumprir seus compromissos. Certo. Falando nisso, me dá só uma brecha aqui, Penélope, rapidinho. Hoje, a Uniodonto, ela tá com quantos cooperados inscritos e quantos usuários? Eu sei que houve uma mudança drástica até pós-pandemia. Era né? até uma pergunta que eu ia fazer também. Então eu tinha anotado aqui. Então já fica uma pergunta de nós três. O mercado está flutuando, né, doutor Ariosto, não tá? A gente observa como cooperado, a gente vê muita gente saindo também da cooperativa. Eu gostaria também de saber essa entrada, essa saída. Olha só, antes da pandemia eu tinha uns dados que tinham aproximadamente 600 cooperados e mais de 100 mil usuários. Sim. Tá? Não sei se eu estiver enganado, pode me corrigir. Antes da pandemia. Pós-pandemia, eu sei que baixou esse número e não é nenhum demérito. A pandemia veio se apresentar de uma forma que todos tiveram que se readequar. E quantos usuários hoje, quantos cooperados tem hoje? Mas aí depois a gente vai entrar em outras perguntas relacionadas a isso. Tá. A Uniodonto, antes da pandemia, a gente tinha uns 570, 75 cooperados. Hoje nós estamos com 548, se eu não me engano. Tá? Alguns faleceram, outros foram embora. Acontece a rotatividade. Tá? Agora nós temos uma carteira lá dentro da Uniodonto de mais de 300 colegas para querer entrar. Não entram porque nós temos uma visão que a cooperativa ela tem que oferecer mercado. Não é concorrência de trabalho, a gente não quer esse lado, sabe, não. Tendo mercado de trabalho, vai com certeza entrar. Nós temos mais de 300 colegas hoje lá relacionados. Então não é questão de querer entrar ou sair, é que a gente tem que ter o controle disso aí, porque às vezes é um amigo, todo mundo se conhece e tal, e você tem que dar segurado nas nossas reuniões que tem do Conselho de Administração. Usuário, o Uniodonto hoje está com uma faixa de 117 mil usuários. Fechamos agora um grande contrato agora na semana passada, que eu acho que vai até meados de maio, está com 130 mil média. Nós somos uma grande operadora e agora nós estamos assumindo o Maranhão, entendeu? Já estamos com o Polo de São Luís, nós já tínhamos o Polo de Marabá, Polo de Santarém. Então, o Maranhão é um grande desafio para a gente, entendeu? Quer dizer, o Uniodonto Belém, o Pará está exportando a expertise, gestão para outros estados. Peraí, para eu entender isso aqui. Tem a Uniodonto Brasil e tem Uniodontos espalhadas nos 26 estados e no Distrito Federal. Sim, foi como eu te falei. Tá, mas só que agora o Pará, a Uniodonto Belém vai absorver São Luís. Então, Maranhão. O Maranhão todo. Todinho, Então a Uniodonto Belém assume São Luís, quer dizer, desculpa, o Maranhão. Maranhão, Então nós vamos ter 25 espalhadas pelos estados e uma no Distrito Federal. Onde o Pará tem 2 estados. Tem o privilégio de ter 2 estados. Isso é um dado muito interessante, isso é gestão. Né? Isso é a tua gestão que porque a Uniodonto lá de São Luís, eles foram liquidados pela agência, que é o que eu te falei. Se você não tiver... Não cumprir a agência, vai lá tirar a tua carteira. Ela quer que eu... E vocês se credenciaram a assumir quando tem outras que... Não, nós fomos convidados pela Uniodonto do Brasil. O presidente José Alves e me ligou, falou em São Paulo, estava com ele,
Arosto, assuma essa carteira para nós. Então quer porque dizer eles que conhecem a nossa potência. quer dizer que a saúde da Uniodonto Belém está ok. Sim. E além de estar ok, ela está sendo convidada a referência para assumir outras. Pô, isso é muito bom para a odontologia paraense. Nós vamos agora dia 10. Parabéns. Nós vamos dia 10 inaugurar o nosso anexo ao Uniodonto. Vou mandar o convite para ti, para estender a diretoria. Vai lá com a gente, o Zé Alves deve estar aqui para ir no Uniodonto Brasil. Dia 10 de maio. De maio, uma quarta-feira. Entendeu? Vai estar o Fidel Mané vai estar inaugurando um novo auditório para 140 pessoas. Você vai ver top lá, entendeu? Legal. Então, dia 10 de maio. Esse programa eu ia te mandar o convite esses dias, esqueci. Eu, como acompanho a tua trajetória, e temos muitos trabalhos que nós já fizemos em conjunto, congresso, Odontobol, né? E outras coisas, outros Vamos eventos. Pensar nesse Odontobol de novo. Renato, fica me perseguindo, a gente vai trazer de volta com uma força maior ainda. Se Deus quiser. Vamos lá, estenda a sua pergunta agora, por favor. Eu acho muito importante, né, essa aproximação também, né, junto à classe, junto ao conselho. Eu sempre falo aqui, quando a gente está aqui em mais um programa do Odontocast, né, que muitas pessoas, não só dentistas, mas a população em geral nos acompanha. Aproveitar e pedir, né, para se inscrever no nosso canal aqui do CRO. Você vai sempre estar muito informado, tanto a população quanto os nossos colegas, né, da área de atuação, cirurgião dentista, TSB, SB. E doutor Ariosto, eu queria que se você pudesse resumir, como eu falei, muitas pessoas, não só dentistas, nos acompanham. Essa questão dos critérios, tanto para ser um sócio, por exemplo, eu fui credenciado para atender em Abaetetuba por conta de uma demanda, né? A minha esposa, ela é sócio cooperada aqui em Belém. Então, assim, eu tenho certeza que muitos colegas queriam... Tem interesse, né? Tem interesse de saber, assim, um resumão, pelo menos, dos critérios para ser um sócio cooperado, qual o critério para ser credenciado, esse tipo de coisa, e também a população em geral para ter um Uniodonto. Certo. O cooperado, agora eu falei, tem uns mais de 300. O critério sempre é mercado e trabalho. Vou citar um exemplo. Nós acabamos de fechar aí, recentemente, um grande contrato em Belém aqui com uma grande rede de supermercado. Isso regula uns 15 mil vidas, pelo menos, no interior. Então, na grande Belém, só pode ser se for cooperado. Entendeu? Porque aqui nós temos mais facilidade de conseguir colegas, porque tem que pagar a joia não está tão barata assim. Mas no interior a gente credencia, porque a gente sabe da dificuldade profissional lá, entendeu? E nós não podemos também deixar de fechar negócio por ausência de profissional lá. Então no interior a gente credencia, ele é um credencial, como você é credenciado em Abaetetuba, atende normal lá naquela área que foi determinada. O cooperado, por exemplo, a Penela, se ela quiser amanhã atender em Abaetetuba, em Santarém, ela pode. O credenciado não, só naquela cidade onde ele foi estipulado, entendeu? Porque a concorrência, quando ela é boa, tudo bem, mas quando não é, principalmente na nossa classe, a gente sabe de problemas que tem e daí para cima, então a gente se preocupa muito com isso. E para se adquirir o produto, isso aqui hoje é negócio, a gente é muito agressivo no mercado, entendeu? A gente está presente, nós temos hoje, acho que 16 terceirizadas de venda, nós temos um departamento comercial muito atuante, entendeu? Hoje nosso trabalho interno, tudo é online, tudo digital, venda digital, se você quiser, entendeu? Nós investimos muito em tecnologia para hoje em dia você ter competência para concorrer no mercado. Porque os concorrentes têm muito capital, as cooperativas não têm. Então, a gente precisa ter força de trabalho, que é o diferencial. E é isso que tem feito no mercado. Hoje nós temos as grandes empresas do Pará, hoje são todas do nosso portfólio. Isso é sinal do nosso trabalho. Eu vivo muito para o interior, vocês conhecem o interior do estado, não é fácil, entendeu? Daí a gente está correndo atrás de profissionais, a gente sabe da dificuldade de colegas do interior, a concorrência às vezes é predatória que tem dos colegas que vêm de fora, que nem se habilitam no nosso conselho para estar atuando. Então, quer dizer, é uma cadeia que funciona, a gente se preocupa sempre oferecendo o melhor produto, porque hoje, numa concorrência não é só preço, você tem que ser qualidade, senão tu tá fora de mercado. Vou citar um exemplo, ninguém tem, a nível de Brasil, nós estamos há mais de 20 anos com a nossa urgência e emergência 24 horas ali na Duque. Lá tem conselheira lá que faz parte. Sim, né? Sim. Lá são 2 consultórios odontológicos. Posso imaginar de melhor possível de odontologia que os colegas pedem, a gente coloca lá. Até desfibrilador nós temos lá. Isso é importante, eu vou até olhar para a câmera e dizer o seguinte, a população, a sociedade, ela tem acesso também a isso, mesmo não sendo usuária, né? Ela pode pagar um valor
diferenciado e pode fazer uso, porque muitas vezes não temos uma referência em UPAs, em unidades de emergência do sistema SUS. A Uniodonto, ela acaba sendo Oferece uma possibilidade disso. Isso. E só para você ter uma ideia, na época que nós montamos o 24 horas, são poucos no Brasil que eu conheço que tem urgência e emergência 24 horas. A maioria é sobreaviso. Entendeu? Sobreaviso não é emergência 24 horas. Sim. Nossa, se você for agora lá, madrugada, feira, a hora que você for. Eu já indiquei tem paciente 2 consultórios odontológicos lá funcionando direitinho. E você sabe qual é a média de atendimento que te tem mensal? Uma faixa de 3.000 pessoas. Você não tem noção do que é um feriado, a pessoa, filho bateu, você precisa das cartas que chegam de pessoas mais diversas possível. Isso é legal para a odontologia. E para a sociedade. A Uniodonto só é a ferramenta. Isso é para odontologia, valoriza muito. Inclusive agora, segundo semestre, se Deus quiser, nós vamos estar inaugurando um novo lá na Cidade Nova. Que devido à demanda que nós temos, a cidade cresce para lá, nós já temos necessidade de mais esse potencial. Então esse diferencial faz muito hoje na mesa de negociação. Já ganhamos concorrência e quando nós apresentamos o nosso case de 24 horas, o cara disse, para, meu irmão, para. Acabou, não precisa mais nada, tá tudo certo. Entendeu? Porque são coisas básicas que fazem a diferença. Experimenta ter um plano que na hora que tu procura, ninguém te atende. Aí você vira... E eu acho importante, doutor, essa questão dos critérios, né? Justamente para oferecer um serviço de qualidade, justamente para a população ela não ser só atendida, mas ter o resultado, o retorno que o serviço lhe oferece, né? E se eu não me engano, um dos critérios é ter no mínimo 5 anos de formado, né? Isso, para cooperado Para cooperado ter no mínimo 5 anos de formado, é isso, doutor? Isso. E outra coisa, é só para ratificar o seguinte, essas coisas são todas foram decididas lá atrás em assembleia. Todos os sócios cooperados, vamos agir dessa maneira e tal, valores. Então isso é que é legal. Você só faz cumprir uma determinação que já foi feita lá atrás. Então, quer dizer, foi decidida sempre pelos sócios, entendeu? Tudo direitinho, né? Olha, eu sou o dono, tem que ser assim, não. Então, a gente tem feito tudo isso acompanhado do máximo que a gente pode, porque o mercado, ele vai mudando muito. Quando essa pandemia veio, então, houve uma discrepância muito grande. E nós mantemos o nosso nível além de nós mantermos nossa urgência 24 horas funcionando direto, o pessoal procurou demais lá o atendimento. Os nossos custos foram mantidos em dias com os cooperados. Conseguimos fazer esse aporte de valores para quem precisou. A cooperativa deu, passou 60 dias para começar a ser retido em produção de sei quantas vezes. Todo mundo ajudou muito, né? Porque a pessoa estava sem para consultório. A visão do cooperativismo ele é social, entendeu? E a Uniodonto, ela é o instrumento da odontologia. Porque quando eu vou em palestra, que eu faço aí por empresário, de negócio, eu falo muito justamente da odontologia como uma forma de contexto da saúde. Você não pode falar em saúde sem antes passar pela boca. Então isso tem sido muito fundamental, isso é muito legal. Eu acho que a gente pode falar mesmo ali uma próxima vez que eu tiver uma oportunidade de falar, eu posso convidar você, outros colegas, entendeu? Para a gente capitalizar e socializar essas informações. Porque isso facilita o negócio não só do Uniodonto, de todos nós dentro do nosso negócio, que é do nosso consultório. Que atenta às pessoas, porque as perguntas muitas vezes que fazem numa situação dessa é desconhecimento deles, sim. Então eles não são culpados por não fazer aquilo. Talvez seja nós, que não estamos chegando junto para trazer informação. Porque esperar muitas vezes lá dos caras de cima, ele só espera nos usar na época das campanhas para querer se dar bem. Então sabe como é que funciona essa história aí, entendeu? Sim. E isso é gestão, né, Ariosto? Conseguires equilibrar a saúde financeira, a saúde administrativa, toda uma questão de publicidade disso, né? Com ética. Inclusive, eu já quero te passar aqui também o Sorrisos Brasileiros, que é a revista do CFO, do Sistema Conselhos, é uma revista que tem saído com muito material aí, e o nosso Código de Ética Odontológico aqui também. Eu tenho em cima da minha mesa. Pois que o nosso Código de Ética Odontológico ele é tão importante quanto qualquer procedimento técnico que seja feito dentro do consultório, porque ele está até já um pouco necessitando de alterações. Ele foi atualização, né? Exatamente. Né? De 2013 para 2023 já são 10 anos e ele está sendo revisto, né? Tem uma comissão dentro do Conselho Federal, inclusive o Conselho Regional de Odontologia do Pará também tem o seu representante dentro dessa comissão, para que façam um reajuste desse código de ética que até o final do ano deverá acontecer, né? Então, a Uniodonto tem se mostrado, tem se posicionado dentro de um mercado como uma das operadoras mais eficientes,
né? Sabemos que problemas tem Normal, faz parte. e tem problema para ser resolvido. Sim, sim. Né? A tua capacidade de gestão Temos ela que ter a solução. é lógico, e a tua capacidade de gestão a gente acompanha e sabe que mesmo com todos esses problemas, a Uniodonto tem sido uma grande referência dentro do sistema de cooperativas. E com isso eu quero te dizer mais, que o Conselho também vai sempre procurar ser parceiro da Uniodonto, né? Como temos sido desde a ABO. Com certeza. E pensando sempre na valorização da odontologia e do profissional da odontologia. E deixa eu só te falar uma coisa, por exemplo, na composição de diretoria, nós temos lá o Conselho Técnico. O Conselho Técnico é só para resolver problemas internos da relação profissional com o usuário. Você não tem noção. Quando você for lá no dia 10, vamos lá com a gente, eu te mostrar a quantidade de problemas que nós temos de relação usuário colega, que o Conselho Técnico, quer dizer, aquilo a gente procura trabalhar dentro para não sair. Algumas coisas saem, eu disse, olha, a partir do momento que sai daqui, vai para o Conselho Técnico, nós não temos mais essa coisa. Então, resolver internamente, né? Resolvemos 99% lá dentro. Entendeu? Muitas coisas o Uniodonto assume, é um problema financeiro, tem casos recentes lá, de colega, então, o Uniodonto vai pagar para você, quando a gente vai lá e paga, pronto. O colega resolveu, não teve aquele problema. Então, eu acho que a gente preserva o colega, preserva o cooperado, se fosse uma operadora mercantilista. Exatamente. Então, quando você estiver lá, vou te apresentar o pessoal do Conselho Técnico, vou te levar lá, só para ter noção. Tem uma reunião que eles tiverem, vai lá, porque é uma coisa muito, muito interessante e constante, que a gente trabalha muito lá dentro. A gente resolve tudo lá dentro, os problemas de reclamação. E eu conheço vocês todos lá. Os mais diversos, de o cara reclamar porque ficou muito tempo esperando o colega atender. Às vezes a gente vai nos médicos, a gente passa 1h30 para o cara atender, ninguém reclama. É um turno, pô. O cara não pode esperar meia hora. Então são detalhezinhos que a gente trabalha. Isso faz parte do conteúdo da cooperativa. Entendeu? Essa relação com o colega. O colega se sente seguro, entendeu? Uma retaguarda. Que eu acho que essa relação é que tem que funcionar. Entendeu? Doutor, eu sou prova disso, eu posso falar isso aqui porque a gente já se conhece já há um tempo, né, doutor Eusto? E desde a primeira vez que eu fui ali na Uniodonto, eu com a minha esposa, às vezes que eu fui só conversar com o doutor, sempre fui muito bem recebido, sempre, lógico, às vezes está terminando uma reunião, tem aquele tempozinho de espera que é normal, né? Mas sempre fui muito bem atendido, sempre as nossas solicitações ali foram levadas em consideração. E eu acho que essa proximidade é fundamental para o bom andamento da cooperativa, para o bom trabalho do cirurgião dentista, e isso alcança a sociedade também, né? Com certeza. É isso que a gente espera, né, enquanto cooperado, né, que a cooperativa justamente nos acolha, sim, né, e também que possa dividir, né, o ônus e o bônus, com certeza, né, e de tudo isso. Então, também parabenizo, né, eu sou cooperada já há 17 anos da Uniodonto Belém, então já sou uma adolescente aí na Uniodonto, né, então, claro, como o doutor mesmo falou, né, tem coisas maravilhosas, tem aquelas coisas a se melhorar também sempre, né? Como a gente busca sempre a nossa valorização enquanto profissional, né? Busca sempre que a cooperativa esteja com uma boa saúde financeira, para que todos, no final, acabem sendo beneficiados com tudo isso. Bom, eu posso falar uma coisa aqui que vai deixar um pouquinho o Ariosto de saia justa, mas eu tenho que falar, porque eles falaram que eles são cooperados da Uniodonto, e aí eu não sou cooperado da Uniodonto, né? E eu não sou cooperado da Uniodonto não porque eu não tenha querido ser, porque um dia eu tentei ser, mas não deveria estar dentro do contexto. Então, isso aí, o meu currículo deve estar lá no meio desses 300 há mais de 30 anos. Então é só uma justificativa aqui porque que eu ainda não sou. Mas enfim, segue o jogo. Ariosto, a gente vai agora entrar nas considerações finais. Foi um papo maravilhoso, assim, eu aprendi bastante, tenho certeza que os colegas também aprenderam sobre cooperativismo. Eu sempre digo o seguinte, nós temos referências dentro da odontologia paraense. Tu és uma delas no cooperativismo. Eu tenho uma outra que eu sempre digo que no empreendedorismo o Pedro Pessoa é também um grande nome, entendeu? Aqui, ó, aproveitar, ó. Isso, aproveitar para fazer aqui que a nossa Labo Dental, ó. Labo Dental, Pedrão, uma parceira, sempre nos apoiando, né? Apoia tudo. A odontologia. Né? A odontologia paraense, ele é um entusiasta disso. Então,
tu, Pedro e outros tantos colegas dão para nós o entendimento de que nós estamos sempre num outro patamar, né? De uma odontologia que nós queremos, com todos os problemas que nós temos. Sim. Mas nós queremos valorizar a odontologia. Esse é um dos intuitos desse Odontocast, que é um podcast inteligente. Nós estamos fazendo isso de uma forma bem inteligente, não é pejorativo, não é para derrubar nenhuma filosofia, não é para diminuir ninguém, nenhuma uma possibilidade de causar prejuízo. Muito pelo contrário. Então, nós vamos entrar nas considerações finais, onde a Penélope começa, depois vai o Renato, depois vai você. Mas nessas considerações finais, eu gostaria que tu desses uma palavrinha sobre o atual momento do Conselho Regional de Odontologia do Pará, o que tu vês como um cirurgião dentista e como gestor de uma instituição, uma entidade odontológica que é a Uniodonto, e também fizesse o convite para que, principalmente os usuários da Uniodonto, os quase 600 cooperados, cooperados, possam assistir isso daqui, que é tão importante para nós não só fazer, como que as pessoas vejam o que está sendo feito. Né? Então a gente vai já começar a finalizar esse programa aqui. Passaríamos horas falando e já tem quase uma hora da gente estar conversando aqui. Doutora Penélope, suas considerações finais. 30 segundos para você. Doutor Ariosto, foi com um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso Odontocast. Né? A Uniodonto, a gente, né, mais do que nunca, é uma potência aqui na odontologia, né, no Pará e agora se estendendo ao estado do Maranhão. Desejo sucesso e, como cooperada, né, desejo que esse benefício seja extensivo sempre aos cooperados e que a Uniodonto cresça cada vez mais e melhor, valorizando sempre os seus cooperados. Obrigado. Ariosto, satisfação receber você no nosso Odontocast, né? Saber da importância de nós estarmos a cada dia nos munindo de informação, eu sempre falo isso, conhecimento, né, sobre esses vínculos que nós temos do conselho, com os colegas, com as cooperativas, com as faculdades, universidades, né, e desejar muito sucesso, continuar, parabéns, né, parabenizar pela gestão na Uniodonto, pelo trabalho ali feito, eu sempre vou ali entregar a produção também, vejo ali a galera empenhada, a galera sempre recebendo a gente muito bem, então parabenizar todo o corpo de ali colaboradores, né, da empresa ali, da cooperativa, e espero que tenha outras oportunidades de a gente bater esse papo, a gente sempre conversa sobre política, né, e também bater esse papo aí, trazer a importância desse vínculo, desse estreitamento de relacionamento. Obrigado. Doutor Ariosto, suas considerações finais, por favor. Primeiro agradecer. Quando for chamar, fazer o convite para assistirem, olha para essa câmera, tá? Mas quando for só no convite, faça suas considerações finais, por favor. Primeiro, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Eu acho que são essas atitudes que fazem o diferencial. A odontologia precisa disso, meu amigo. A odontologia precisa sair de trás da cortina, ir para frente, entendeu? Parece que o tempo todo é um teatro onde nós estamos atrás das cortinas. Vamos realmente mudar. E essas ferramentas são fundamentais, não só para divulgar as entidades, vamos ser odontológicas, mas a nossa profissão. As pessoas precisam entender a importância e valorizar a nossa profissão. Nós já tivemos aqui prefeito em Belém que disse que a odontologia e a medicina era igual açúcar e sal, branquinha, sem contar em qualquer esquina e baratinha. Então isso tem que mudar, isso tem que ter, enquanto a gente não fizer isso é complicado. Então essas ferramentas são fantásticas, parabéns por essa atitude de vocês. Você pode ter certeza que nós vamos sempre estar divulgando isso aqui, que eu acho maravilhoso. A Uniodonto se chegou onde chegou hoje foi através da mídia, foi através da divulgação, essas coisas todas. Então parabéns. E nossos 130 mil em média usuários, são 540 e poucos cooperados, mas são 200 e poucos credenciados no interior. Então dá 700, 800 dentistas. Assista esse podcast, que isso aqui, gente, é a verdadeira odontologia, tá? Assiste, que tem muita informação, muita coisa boa. Obrigado, meu amigo, mais uma vez, para vocês todos aí. Ok. Pessoal, é um grande prazer fazer esse bate-papo aqui com essa mesa de trabalho tão rica, com a Penélope, o Renato, o Ariosto.
amigos e profissionais que eu tenho com maior respeito e admiração dentro da minha carreira. Falamos sobre cooperativismo na odontologia no OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Até a próxima!